no contexto do cristianismo, que conta com cerca de 2,3 a 2,6 bilhões de seguidores, portanto, não chega a um quarto da população mundial. A escatologia examina especificamente as doutrinas relacionadas com o fim dos tempos. Por exemplo, outras religiões, como o islamismo, que conta com aproximadamente 1,5 bilhão de adeptos e tem estado a crescer, também possuem as suas próprias escatologias, incluindo crenças da ressurreição dos mortos e do julgamento final. Portanto, a escatologia é um assunto de grande interesse, não apenas para os cristãos, mas também para os participantes de diversas religiões ao redor do mundo. A escatologia é o que nos dá o norte sobre o fim dos tempos, sobre o nosso fim também, sobre a ressurreição, o milénio e sobre a eternidade, ok? Porque devemos então estudar a escatologia. A escatologia é o ramo da teologia que se dedica então ao estudo das últimas coisas, ou eventos futuros, tanto no âmbito individual quanto coletivo, conforme compreendido pelas crenças, doutrinas de diferentes tradições religiosas. A definição de escatologia pode ser dividida em dois aspectos, que é a escatologia geral, que é uma abordagem escatológica que engloba os eventos cósmicos e históricos que ocorrerão no fim dos tempos, incluindo a segunda vinda de Cristo, o juízo final e o estado eterno de todas as coisas. E também a escatologia individual, que lida com o destino dos seres humanos em particular, a morte física, a imortalidade da alma, o estado intermediário e a ressurreição do corpo. Portanto, temos uma cosmovisão completa, mais do que dentro do homem, por assim, ou o homem estando dentro, né? Que é uma visão geral, que eu costumo chamar que é a matriz de Deus para o acontecimento de todas as coisas, e depois o individual, que lida então com o nosso destino mais direto, se serão salvos, se não serão salvos, para onde irão no final, o que acontecerá com a nossa alma no final, tá? Portanto, a escatologia procura compreender e interpretar o desfecho e a consumação do destino humano em consonância com as crenças religiosas e as visões teológicas de cada tradição espiritual. Portanto, qualquer religião tem uma visão escatológica e a própria filosofia, ou aqueles que não consideram ser uma religião, também. Okay? Todos pensamos em escatologia quando pensamos na vida depois da morte, ou ainda no final da nossa vida. Um evento escatológico pode ser um acidente, okay? E no que trata é essa passagem da morte ou da vida para a morte. Tudo bem? Etimologia e significado. Ora, a escatologia é o ramo da teologia que se dedica ao estudo das últimas coisas e eventos futuros. Estamos a ser bem sucintos no que trata essa ideia, tanto no âmbito individual como coletivo, conforme compreendido pelas crenças e doutrinas de diferentes religiões. O termo escatologia deriva do grego scaton, que significa último ou final, combina com logos, que se refere com o estudo ao discurso. Portanto, a teologia cristã, a escatologia, refere-se ao estudo das últimas coisas, como a morte, o juízo final, a ressurreição dos mortos, o destino final da alma e a consumação do mundo. Acho que já entendemos isso. A escatologia não investiga apenas o futuro, mas também deslumbra o significado da vida presente à luz da fé cristã. Nesse sentido, a escatologia não é apenas um estudo teórico sobre eventos futuros, mas também possui implicações práticas e espirituais para os cristãos. Ela oferece uma vida de esperança, incentiva a presença na fé e convida os crentes a viverem de acordo com os valores do reino de Deus, mesmo diante das incertezas e dos desafios da vida terrena. Em síntese, a escatologia não se limita às especulações sobre o fim dos tempos, mas procura compreender o significado mais profundo da existência humana à luz da fé cristã. É possível que os descrentes façam previsões razoáveis sobre eventos futuros com base em padrões passados, como, por exemplo, as dificuldades dos anos 10, 20, né, de início de cada século. Né? Temos 1610, 1620, onde houve uma crise, houve também uma crise em 1710 e 1730, houve também uma crise, que é o crash de Nova York, entre 1910 também e 1930,
acompanhando da Primeira Guerra Mundial, depois seguida da Segunda, ok? Então, existe um padrão escatológico de eventos, tudo bem? Existe um padrão de eventos, aliás, que é possível a qualquer um poder, um, a um descrente, a um ímpio, ou a quem não acredita na mesma fé, que é possível fazer algumas provisões sobre eventos futuros com base em padrões passados. Mas é evidente na natureza da experiência humana que nós, como seres humanos, não temos a capacidade intrínseca de conhecer o futuro. Ao contrário, Deus possui conhecimento de todos os eventos futuros, como afirmado nas Escrituras, que descrevem os principais acontecimentos ainda por vir na história do universo. Podemos ter completa certeza da realização desses eventos porque a Escritura é inerrante. O estudo desses eventos futuros que impactarão indivíduos e, às vezes, denominado por escatologia pessoal. É, às vezes, aliás, denominado por escatologia pessoal. No entanto, a Bíblia também aborda eventos significativos que afetarão todo o universo, como a abordagem da segunda vinda de Cristo, do milénio, do julgamento final, da punição dos ímpios e da recompensa eterna para os justos, além da vida com Deus no novo céu e na nova terra. Portanto, a escatologia é o que trata de todos estes assuntos. Né? O apóstolo Paulo foi incisivo no estudo escatológico, como também nós iremos ver outros livros proféticos ainda anteriores, como é óbvio, ao próprio Cristo, né? Dando uma visão bastante interessante do passado, do presente, do futuro. Eu estou a ver aqui se encontro. Bem, não interessa, vamos continuar. A importância da escatologia. A escatologia desempenha então um papel fundamental na estruturação da doutrina cristã, porque trata dos eventos futuros que são essenciais para a compreensão do propósito final de Deus, da humanidade ou na humanidade do universo e no universo. Estes eventos são pilares centrais da fé cristã e são fundamentais para a compreensão da missão e da esperança cristãs. Ok? A escatologia é relevante para a fé cristã porque oferece uma visão de futuro baseada nas promessas e na soberania de Deus. Ela fortalece a fé dos crentes ao reafirmar a certeza da vitória final de Cristo sobre o mal e a morte, incentivando a perseverança na jornada da fé. Além disso, a escatologia tem também implicações práticas para a vida cristã, orienta os crentes a viverem de acordo com os valores do reino e se prepararem para a segunda vinda de Cristo e serem vigilantes na espera do cumprimento das promessas divinas. Portanto, o facto de nós dizermos que Jesus está às portas, Jesus está aí, e as evidências proféticas ou escatológicas ou os eventos escatológicos acontecerem à frente dos nossos olhos, isso não deve provocar em nós medo, mas a alegria de estarmos a receber, por fim, Cristo, que é a vitória do bem contra o mal, onde toda a lágrima será enxugada, onde a nossa boca será cheia de risos, como lemos no domingo, no Salmo 126, onde a glória de Deus ela se multiplica de tal forma que nós não devemos e não temos mais que ter medo de nada nesta terra. Os nossos inimigos já foram derrotados, o Senhor próprio afirma, então nós temos apenas que nos posicionar. Quanto aos eventos escatológicos no que trata à tribulação, à grande tribulação, se iremos ou não iremos viver, vivendo ou não vivendo, Deus continuará a ser Deus. Isso significa que Ele não nos abandonará. Tudo bem? Ele não nos abandonará. Portanto, Ele estará connosco todos os dias, se, como é óbvio, se nós estivermos com Ele. Se seremos ou não seremos arrebatados, Ele não abandonará. Em que circunstância ou aonde é que seremos arrebatados? Se nós não abandonarmos, se nós continuarmos a confessar a Jesus Cristo diante dos homens, nós seremos confessados por Jesus Cristo diante de Deus e justificados. Com efeito, as nossas lágrimas serão enxugadas, com efeito, colheremos os molhos, né, do Salmo 126 com alegria,
porque estaremos a plantar. Amém? Então, segundo Gruden, nesta versão de 1999, que é exatamente parte da versão que temos aqui, quero mostrar para vocês, porque graças a Deus temos acesso a esse material, que é este calhamaço de 2000 páginas, extremamente extensivo, ok? Mas poderosíssimo, ok? Tudo bem? Que é um excelente manual de teologia sistemática. Diz que a escatologia desempenha um papel significativo em várias áreas da vida cristã e da teologia sistemática. Entre os pontos principais destacados por Wayne Gruden sobre a importância da escatologia estão, primeiro, o sentido da esperança, ou seja, a escatologia oferece aos cristãos uma visão de esperança perante as dificuldades e os desafios da vida terrena. Ela revela o cumprimento das promessas de Deus para o futuro, incluindo a consumação do reino de Deus e a restauração completa da criação. Não se esqueçam que Jesus afirmou que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro num terreno e vende tudo quanto tem para adquirir esse terreno. Okay? Por isso, esse também é uma visão escatológica, quando nós largamos tudo, negamos a nós mesmos, tiramos tudo da nossa vida, por assim dizer, para comprar esse terreno que é a vida eterna. Largamos tudo neste mundo e isso traz também um sentido de esperança, porque encontramos esse tesouro. Tudo bem? Depois também diz que é um incentivo a uma vida santa. E porquê? Porque a compreensão dos eventos futuros, como o juízo final e a recompensa eterna, motiva os cristãos, ou deve-nos motivar, a vivermos uma vida santa e alinhada com os princípios do Evangelho. A escatologia inspira a busca pela santificação e pela fidelidade de Deus. Okay? Então, é outro fator aqui importantíssimo. Relevância para a evangelização. Também a doutrina escatológica, especialmente a crença na segunda vinda de Cristo, tem impacto na missão evangelística da Igreja. Ela ressalta a urgência da proclamação do Evangelho e da preparação espiritual para a volta de Cristo. A Igreja primitiva, ela pregava a vinda de Cristo constantemente e nós vemos isso pelas cartas de Paulo, pelas cartas de João e pela própria revelação de João, ou seja, pelo próprio livro de Apocalipse. Essa é uma das principais razões de os nossos irmãos da igreja primitiva não terem medo da morte, tudo bem? Porque eles tinham a certeza que a morte era apenas uma mera passagem. Eles tinham a evidência com os seus próprios olhos, pelo menos aqueles que viram Cristo ressurreto, que se ele ressuscitou, eles também com ele ressuscitariam. Por isso, largavam tudo, vendiam tudo, não para viver dentro de uma seita, mas porque acreditavam solenemente que não precisariam de nada, que às portas estava a morte e depois a vida eterna, e sem problema algum admitindo que tudo quanto podiam viver na Terra, tá, não tinha mais valor do que aquilo que é viver na eternidade. Nós, por outro lado, não fomos criados com essa evidência, ou, aliás, todo o luxo que nós temos, toda a riqueza que nós temos, nos afasta ou nos faz amar mais as riquezas, o luxo e o tipo de vida que nós temos, nos afasta dessa ideia que a morte colocará fim à nossa aflição. Tudo bem? E que depois nos aguarda uma vida eterna em Cristo. Não quer dizer que eles, por terem uma vida aparentemente ou à nossa imagem má, desejassem a morte, não é nada disso, mas para dizer que, de facto, para eles, a vida ou o mundo ou as coisas terrenas não tinham tanto valor quanto nós lhe damos, como a última, provavelmente, aliás, a última, como é que é? Provavelmente a última sociedade no mundo que verá então a segunda vinda de Cristo. Tudo bem? A própria Bíblia nos ensina, nós falamos já no que trata à história da Igreja, no que trata também ao tempo
onde nós estamos associados, sobre a Igreja de Laodiceia, pelo menos nós aqui que vivemos no mundo ocidental, onde temos onde reclinar a cabeça, temos almofadas, temos cobertores, temos casas, televisões, temos acesso a absolutamente tudo. Ninguém na nossa sociedade se possa dizer que a sociedade aqui que possa realmente passar fome, apesar de haverem, claro, pessoas que passam fome, mas são uma minoria comparando com aquilo que é. Temos acesso à saúde, temos acesso a tanta coisa e na época da Igreja Primitiva ou ainda em países como nós, povos, países de terceiro mundo, que vivem ainda como à semelhança dos nossos irmãos da Igreja Primitiva, como por exemplo em alguns países em África, em alguns países no Médio Oriente, em algumas áreas da Índia ou até mesmo da China, onde as coisas, por assim dizer, não têm mais valor do que a vida. A decadência da sociedade mostra-nos, por exemplo, que alguém pode morrer por causa de uma carteira de 15 euros, por causa de um assaltante. Ele chega e para roubar uma carteira é capaz de tirar uma vida, tá? Porque as coisas têm mais valor do que as pessoas, tudo bem? É a ganância do próprio homem. Ganância, a cobiça, a inveja, o ódio, tá? As fortalezas mentais, tudo bem? Então já vimos a relevância para a evangelização, ou seja, um mundo melhor após este, e a compreensão do plano de Deus, que a escatologia ajuda os cristãos a compreenderem o plano soberano de Deus para a história e o destino final da humanidade. Ela revela a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o mal, bem como a realização das promessas divinas ao longo da história. Tudo bem? E nós vemos as promessas divinas a se realizarem. Vamos avançar. Fundamentos bíblicos da escatologia. A visão sobre os fundamentos bíblicos da escatologia envolve uma abordagem centrada nos principais textos bíblicos que retratam os eventos escatológicos. Isso inclui não apenas a identificação das passagens-chaves, como o livro de Daniel, Ezequiel, Apocalipse e os Evangelhos, também a não serem postas de parte, como é óbvio, as cartas paulinas, mas também uma compreensão do contexto histórico e literário em que esses textos foram escritos. Estes textos-chave, ou esses textos-chave, incluem o livro de Daniel com visões apocalípticas e interpretações de sonhos sobre o fim dos tempos, como o sonho de Nabucodonosor da grande estátua, né? Como o sonho também de Nabucodonosor da grande árvore, como também as revelações que o anjo trouxe a Daniel. Tá? Há também as profecias em Ezequiel. Bem, há de Apocalipse, há também a revelação que o próprio Cristo deu em Mateus, por exemplo, 24, que, como já lemos aqui em aula, faz parte da herança escatológica que apontam para os eventos do fim dos tempos, com as dores de parto, a evidência de elas estarem a crescer. Ainda é interessante que ainda ontem à mesa com os colegas de trabalho discutíamos o seguinte, que lembramos-nos em Portugal de haver chuvas, claro, de haver inundações, mas não nos lembramos, e de tempestades, mas não nos lembramos de serem tão intensas, e de facto as tempestades estão cada vez mais intensas, os terremotos estão cada vez mais intensos, toda a terra está a viver dores de parto, isso nos apontam para a próxima vinda do Filho do Homem. Tudo bem? Então, estas chave incluem Daniel, tal, vamos aqui a Ezequiel, com profecias sobre a restauração de Israel, a intervenção divina na história humana. Né? Israel voltou ali para a terra, né? Foi considerado país, e a partir daí existe um alerta, como que uma sirena ou uma luz, de que os tempos escatológicos, ou os eventos escatológicos, aliás, estão a acontecer, e a partir daí será com cada vez maior frequência. Nós vimos também em Mateus 24 que alerta para uma diáspora, tudo bem? E essa, ou seja, a saída
obrigatória, por assim dizer, dos israelitas ou dos judeus da sua terra natal. Por isso eles deambularam sobre a terra, né? E aí já conhecemos a história, quando no ano 70 o Império Romano destrói o templo e arrasa completamente Jerusalém. E nesse mesmo sentido, então, são distribuídos, como profeticamente já foi dito, que Deus os espalharia. Nós vamos ver isso mais para a frente, por isso tenham atenção a estas aulas, porque vai abrir o vosso entendimento e vai principalmente tirar todo o tipo de medo que haja sobre os eventos escatológicos, sobre o fim dos tempos e sobre o juízo final. Tudo bem? Ora, Ezequiel, as profecias sobre a restauração de Israel, a intervenção divina na história humana, o Apocalipse que apresenta visões sobre o juízo final, a segunda vinda de Cristo e estabelecimento do reino de Deus. Os evangelhos também que contêm ensinamentos de Jesus sobre o fim dos tempos, a ressurreição e vinda do reino de Deus. Estas passagens são importantes para entender então eventos catológicos, o destino humano e o plano divino para o futuro. Ora, a introdução às principais passagens bíblicas. A análise das principais passagens bíblicas é essencial para a compreensão abrangente da escatologia. Textos como o livro de Daniel, que já falámos, que apresenta visões proféticas sobre o futuro dos impérios e o estabelecimento do reino de Deus, né? O Império Romano, o Otomano e por aí vai, são importantes para entendermos os fundamentos da doutrina escatológica. Da mesma forma, o livro do Apocalipse oferece uma visão detalhada dos eventos finais e da consumação do plano divino. O contexto histórico e literário, que é nada mais nada menos que compreender o contexto histórico e literário dessas passagens, é importante para interpretá-las corretamente. Como, por exemplo, a passagem que diz que no final dos tempos a informação ou a tecnologia se iria multiplicar, e nós vemos isso nos dias de hoje. Hoje é possível, por exemplo, ter a informação direta de um acontecimento geral que aconteça em todo o mundo. E o que é que a palavra de Deus diz no livro do Apocalipse? Que as duas testemunhas serão mortas em praça pública e que todos no mundo irão ver em direto, ok? Portanto, será algo que hoje já é possível fazer. Se acontecer alguma coisa, aliás, eu já vi a queda do World Trade Center em 2001, se não estou em erro, em direto. Estava em casa dos meus avós, o telejornal estava a dar, eram 9 da manhã nos Estados Unidos, quando aconteceu, e em direto, né, a reportagem passou para Nova York para revelar então o que estava a acontecer por lá. Bem, isso envolve considerar então o período em que os profetas viveram e escreveram, as circunstâncias históricas que influenciaram as suas visões e o estilo literário utilizado dos seus textos proféticos. Por exemplo, entender o contexto do exílio babilónico é essencial para interpretar adequadamente as profecias de Daniel. Estudiosos e teólogos procuram não apenas identificar os textos relevantes, mas também mergulhar no contexto cultural, histórico e literário desses textos para uma compreensão mais profunda e precisa dos eventos catológicos descritos nas Escrituras. Essa abordagem visa oferecer uma base sólida e fundamentada para a reflexão teológica e a interpretação dos temas relacionados com o fim dos tempos na perspectiva bíblica. Tudo bem? Visões históricas da escatologia. A escatologia, como conceito teológico, não é estática, mas sim dinâmica. É aquilo que eu sempre digo, que a escatologia, e também aprendi de outro, né? Que a escatologia ela é escrita a lápis, por isso ela é dinâmica, ela acaba por se adaptar àquilo que está a acontecer e interpretando corretamente aquilo que está a acontecer no mundo. E sujeita a evoluções ao longo do tempo. Isso reflete-se no desenvolvimento histórico das doutrinas catológicas, se têm influenciadas, que têm sido influenciadas, aliás, por diversos fatores culturais, sociais, teológicos ao longo dos séculos. Por exemplo, sei lá, em muitos momentos se acreditou que ali seria o fim. Os milenistas, por exemplo, acreditam que estão a viver no milénio, que estamos a viver no milénio e que estamos a aguardar
a segunda vinda de Jesus Cristo também, mas que já estamos e já entramos no milénio. Acreditam que os eventos catológicos, por exemplo, que estão descritos em Mateus 24 e do qual o apóstolo Paulo também dá imensas referências, como em Tessalonicenses, um, também para Tito, se não estou em erro, que já aconteceram e que a Igreja já está a viver o milénio há algum tempo e estamos a aguardar então a vinda de Jesus para ele reinar e que o milénio seria assim, ou que ele virá quando todos na Terra se converterem. Ora, nós sabemos que isso está distante, nós acreditamos de facto que o milénio vem depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Também as evidências contextuais históricas nos afirmam que assim é. Histórica porquê? Porque há eventos históricos ainda que já aconteceram, como a restauração de Israel, mas outro que é fundamental, que é a construção do terceiro templo, ainda não aconteceu também, e essa é uma evidência, porque tem que sentar lá, né, o filho da desolação. Porém, isso também aconteceu, julgo que anos antes de Jesus, afirmando também onde um homem degolou um porco. Há 2 semanas eu sabia o nome, hoje já não sei, mas isso é assolação também para Israel. Degolou um porco no templo, ok? Isso também é desolação para Israel, anunciando a primeira vinda de Jesus. Eu creio que a segunda vinda tem também pontos muito idênticos. Óbvio que a desolação é esse homem que ditará a falsa paz mundial e será um grande líder mundial que se assentará lá para ser louvado. Nós sabemos que existe um presidente que tem somado evidências de falsa paz, ok? É conhecido de todos nós e que já foi levantado ou conhecido como a semelhança do rei Ciro, que é uma tipificação de Messias. Então estaremos atentos também a isso. Quem quiser depois discutir isso comigo pode me ligar durante o dia, estou à vossa disposição. Essas visões históricas, então, proporcionam uma visão panorâmica das diferentes interpretações sobre eventos futuros e o destino final da humanidade, conforme compreendidas em diversas tradições religiosas. Ao observarmos o desenvolvimento histórico da escatologia, podemos notar influências culturais que moldaram as crenças e as interpretações sobre o fim dos tempos. Por exemplo, períodos de intensa mudança social, como as guerras, revoluções e avanços tecnológicos, como por exemplo a Revolução Industrial em França, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, também o tempo, por assim dizer, das descobertas, okay, que veio trazer, veio permitir essa globalização e troca de, 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 de comércio, né? O efeito que nós estamos a viver hoje na sociedade, esta disparidade e essas dificuldades são fruto dessa mesma globalização e de um mundo de países de fronteiras abertas. Okay? O que tende é a se encontrar um equilíbrio, como na química, por exemplo, se juntarmos um mesmo líquido quente e um mesmo líquido frio, ao juntarmos os dois, o que irá acontecer é que o quente anulará o frio e o frio anulará o quente, tornando essa substância morna. Portanto, a globalização irá tornar uma sociedade morna, por assim dizer, equilibrada no espectro social e no espectro, ou pelo menos deveria, teoricamente, e no espectro financeiro. Contudo, não funciona dessa forma por causa da ganância e por causa também das tradições do homem. Continuando, onde é que eu estava? Por exemplo, períodos de intensa
Mudança social, como as guerras, revoluções e avanços tecnológicos, muitas vezes foram acompanhados por novas perspectivas escatológicas que refletiam as preocupações e esperanças desses tempos específicos. Além disso, o contexto teológico desempenha também um papel fundamental, com diferentes correntes e escolas de pensamento teológico que contribuem para a diversidade de interpretações escatológicas. É importante então destacar que as visões históricas da escatologia não são homogéneas, mas sim diversificadas e muitas vezes conflitantes. Isso ocorre devido às diferentes abordagens hermenêuticas, ou seja, interpretativas, interpretações das escrituras sagradas e perspectivas teológicas adotadas por diferentes grupos religiosos ao longo da história. Por isso há pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas, há milenistas, há pós-milenistas, pré-milenistas, enfim, há tudo isso. Essa diversidade de visões enriquece o estudo da escatologia, oferecendo uma ampla gama de perspectivas para compreendermos o papel e a evolução dessa doutrina crucial na teologia cristã e em outras tradições espirituais. Ok? Ponto número 2, então, eventos escatológicos. Nós já percebemos que a escatologia é importantíssima. Vamos falar aqui um pouco sobre a importância dos eventos. A Bíblia aponta para eventos antes e depois da segunda vinda de Cristo. Estes são eventos escatológicos que se referem a um arrebatamento, por exemplo, e conforme as diferentes interpretações sobre a grande tribulação, o tempo onde este terá lugar. Com efeito, nasce a doutrina da segunda vinda de Cristo, conhecido como parousia, que é o termo grego que significa presença ou chegada, e nós vamos falar outra vez nele, e a sua importância na escatologia cristã a tem mantido alvo de estudos e teses com relevância no mundo cristão. Considerando as diversas opiniões sobre o tempo e a natureza desse evento essencial, e apesar das divergências, a grande maioria aponta para a certeza deste mesmo evento, como descrito em 1 de Tessalonicenses 4,17, que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, já por si só, este versículo de 1 Tessalonicenses 4,17 aponta para um arrebatamento também depois de alguns eventos dramáticos que se acredita, então, para nós, ou para mim, mesotribulacionista, que eu creio que seremos arrebatados a meio da tribulação, porque iremos assistir ainda a alguns cataclismos mundiais, iremos ficar vivos e seremos arrebatados para nos encontrarmos juntamente com o Senhor nas nuvens. Tudo bem? Ora, não dá para perceber bem o que está escrito aqui neste esquema. Foi uma imagem que, óbvio, que tirei da internet, né? Mas que nos ajuda a compreender aqui algumas coisas. Nós iremos aprofundar depois a cronologia dos principais eventos escatológicos, mas em tese é isto que acontece aqui. Vamos lá. A Grande Tribulação, que é um período de intensa tribulação mundial que procede da segunda vinda de Cristo, conforme mencionado em Mateus 24 e em Apocalipse. Existem diferentes perspectivas catológicas sobre o momento do arrebatamento em relação à grande tribulação, incluindo o pré-tribulacionismo, que ensina que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, o meson, que acredita que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação, e o pós-tribulacionismo, que ensina que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação. Portanto, aqui, se vocês conseguem ver a imagem, não consigo abri-la mais, quase que não dá para ler aqui as coisas, mas eu vou tentar explicar para vocês. Aqui vem a primeira vinda, o verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, ok? Ele tabernaculou entre nós e durante os 33 anos, acredita-se, andou na terra, né? 33 anos e 40 dias, andou na terra e foi, depois do seu ministério iniciado, foi crucificado, com referência a Daniel 9:26. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a escritura para vos dizer o que está escrito em Daniel 9:26, e diz o seguinte:
E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Tá? Então, aqui é um movimento, ou é a visão profética em que o Messias sairá de Jerusalém, tá? E fala sobre então 72 semanas. Tudo bem? 72 semanas que hum, são mais do que anos. Depois nós vamos fazer essas contas. Depois de 70 anos, de 72, depois de 70 anos, o templo foi destruído, que é o que nós temos aqui, logo depois desta cruz, ok? E vem a era atual, portanto, também designada princípio das dores, que inicia com a morte de Cristo ou a destruição de Jerusalém também, tá? Lemos isso também em Mateus 24, que anuncia isso, e também em Daniel, em Marcos, também está descrito isso, que é o falso Messias, falsos cristos, falsos profetas. Falámos isso na última aula também. Guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra nação, terremotos, pestes, fomes, tudo isso está a acontecer com cada vez maior frequência, espalhado cada vez mais no mundo. Uma pandemia, uma grande peste, houve na altura lá a peste negra, né? Na primeira globalização, okay? Hoje acabámos de vir, por assim dizer, de uma nova peste que foi o Covid, creiam que se poderá aproximar mais. Tá? Entretanto, o príncipe que virá fará uma aliança de uma semana. Aqui nós estamos, este príncipe que virá é o anticristo no que trata à falsa paz, no que trata à sua manifestação da falsa paz. A besta, né? por aí vai. Os nomes que quiserem dar. A ascensão então vem a ascensão do anticristo durante 3 anos e meio, tá? Que são 3 tempos e meio tempo, descrito na profecia de Daniel, que nós já lemos, Daniel 9, 27, que é a última semana. E fará cessar o sacrifício e a oferta. Portanto, crê-se que neste período de 3 anos e meio, depois dos tratados de paz, será levantado o templo de Jerusalém, e esse príncipe que virá se assentará sobre ele, proibirá o sacrifício em Jerusalém, okay? Ele fará cessar e passará a ordenar que ele mesmo seja então adorado. Temos, por isso, depois os dias da grande tribulação. Temos a tribulação, okay? E a grande tribulação, que é a manifestação do anticristo, a grande tribulação, que fala em 1260 dias, até depois à segunda vinda de Cristo, tá? E podemos perguntar, mas o arrebatamento vem aonde? Eu creio que vem aqui no meio. Esta imagem ou este esquema não nos fala propriamente do tempo em que virá o arrebatamento. Crê-se então que, por exemplo, os pré-tribulacionistas, que quando que o arrebatamento inicia inicia a tribulação. Mesotribulacionistas, como eu, acreditam que começa na grande tribulação, temos a tribulação, a grande tribulação, e outros acreditam que será aqui um pouco mais para o final, onde encontrarão Cristo nas alturas e descerão outra vez com ele. Okay? Então, Cristo vem a segunda vinda, vem a ressurreição dos mortos na descida de Jesus Cristo após o arrebatamento ou durante o arrebatamento. Falta também ainda determinar. A Batalha do Armagedon, que é uma batalha de 30 dias, tudo bem? E depois aqui o Tribunal de Cristo, de 45 dias, onde serão julgadas as tribos e as nações, ok? Para depois entrar no milénio. O milénio são 1000 anos de reinado de Cristo na Terra, onde os que se manteram fiéis terão tronos, farão parte do governo,
para governar as nações. Tudo bem? Não creio propriamente, por assim dizer, que toda a terra será destruída, ela será renovada. Ok? Depois deste tempo, hum, depois deste tempo, então Satanás será liberto, porque ele estará preso, tá? Satanás, a besta, o falso profeta, esse povo aí estará todo preso, ok? Haverá então esse tempo de reinar com Cristo presente na terra, ele será liberto, então tentará a muitos, tá? E será então o final do milénio que vem o juízo do trono branco, né? Que aqueles que acabaram por ir outra vez ou ir atrás de Satanás serão lançados também no inferno e cerrados com, com a besta, com o falso profeta, os anjos caídos e todos esses que contenderam contra o Senhor. E, portanto, a partir daí vem a eternidade para uma nova Jerusalém e para uma nova terra, aliás, e novos céus. Tudo bem? Porque este período aqui, ele não se refere somente aos homens, tudo bem? Este juízo final do trono branco não se refere somente aos homens, mas também a todos aqueles que contenderam contra a vontade do Senhor, no sentido de não obedecerem ao Criador de todas as coisas. A doutrina da segunda vinda, ora, são 6h53, eu acho que ainda dá para falarmos sobre isso. A doutrina da segunda vinda, também conhecida como parousia na literatura do Novo Testamento, é um dos pilares fundamentais da teologia cristã escatológica. Esse termo em grego significa presença, chegada ou vinda, e é usado com contextos que se referem ao retorno futuro de Cristo à Terra no fim dos tempos. Esta doutrina é de extrema importância dentro do escopo da teologia cristã, porque trata do evento em que Cristo descerá do céu, visível e fisicamente, para trazer o julgamento final e a salvação dos justos. Meu Deus, as principais passagens bíblicas que abordam a segunda vinda de Cristo estão dispersas por todo o Novo Testamento, como, por exemplo, nos Evangelhos, encontramos relatos de Jesus predizendo sua própria volta em glória, como em Mateus 24:3, Marcos 13:14, Lucas 19:41-44, entre outros. Nas epístolas paulinas também a segunda vinda é discutida em detalhes, especialmente em passagens como de 1 Tessalonicenses 2:19, 3:13, 4:15. Eu depois vou passar este PDFzinho todo para vocês, está bem? 15:23, 2 Tessalonicenses 2:1, entre outras. O livro do Apocalipse também descreve vividamente a volta de Cristo em glória e poder. É importante então notar que a doutrina da segunda vinda não se limita a um único evento isolado, mas abrange uma série de eventos interligados que culminam no retorno triunfante de Cristo. Este entendimento é essencial para uma interpretação correta das passagens bíblicas relacionadas à parousia, pois permite discernir qual o aspecto específico da segunda vinda que está a ser abordada em cada contexto. Okay? As implicações teológicas e práticas da segunda vinda de Cristo são significativas e profundas e desempenham um papel importante na compreensão e na vivência da fé cristã. A segunda vinda não é apenas um complemento à mensagem do Evangelho, ela é parte essencial, integrante da esperança cristã, que é a ressurreição, né? Que é reinar com Cristo. Nós acreditamos que iremos viver diante da glória do trono de Deus para sempre, e amém, aleluia. Enquanto a primeira vinda de Cristo trouxe a salvação através da sua morte e ressurreição, a segunda vinda está relacionada à consumação final da redenção, que inclui a ressurreição dos corpos dos cristãos e a manifestação plena do reino de Deus. Pode surgir para vocês a ideia de e quem não tem corpo presente, quem não tem mais ossos, quem foi cremado? Deus pode e faz todas as coisas, quem foi cremado terá direito também ao seu corpo, tudo bem? Os ossos são pó da terra, foi dito ao homem que quando o homem morreria, o seu corpo voltaria para o pó, porque do pó foi tirado.
Portanto, este corpo é um corpo glorificado, queiramos que todos tenhamos 1,80 m para cima e sejamos magros e lindos. Tudo bem. 1 de Coríntios 15, 20, 28, Romanos 6, 5, 10, 8, 23, Filipenses 3, 10, 11, 21. Portanto, todos estes versículos aqui falam exatamente da ressurreição, depois da morte, como é óbvio, na vinda de Jesus Cristo. A esperança na segunda vinda não é apenas uma crença passiva, mas tem implicações práticas na vida cotidiana dos cristãos. Aliás, essa mesma os judeus acreditam piamente na ressurreição dos mortos também. Okay? Ela nos incentiva então a vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus, buscando a santidade e a pureza em nossas vidas. Tito 2, 12, 13, né, que nos alerta para estarmos atentos. Esta expectativa ativa nos leva a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, buscando uma vida de autocontrole, retidão e piedade. A perspectiva da volta de Cristo nos motiva a vivermos de forma vigilante e diligente, preparados para o encontro com o nosso Senhor. Além disso, a segunda vinda traz consigo também a certeza do julgamento divino e da restauração final de todas as coisas. Os crentes confiam na justiça de Deus para julgar e corrigir todas as injustiças e desigualdades, como dizem 1 Coríntios 4, 5 ou Romanos 12, 19. E isso nos liberta da necessidade de buscar vingança ou de fazer julgamentos precipitados, pois sabemos que Deus é o verdadeiro juiz que trará a verdadeira justiça. Por fim, a espera pela segunda vinda também leva a compartilhar ativamente o Evangelho e a buscar a salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Reconhecemos que o tempo presente é uma oportunidade para a reconciliação com Deus e que após a vinda de Jesus não haverá mais oportunidade de arrependimento e salvação para os que o rejeitaram, que rejeitaram o Evangelho, como diz em 2 Pedro 3,9. Portanto, a segunda vinda não apenas molda a nossa visão de futuro, mas também orienta as nossas ações e prioridades do presente à luz da eternidade e da soberania divina. Eu acho que vamos ficar por aqui, a volta de Cristo quando e como, ok? E para a semana que vem, então, temos muito para falar, o anseio pela volta de Cristo, incerteza quanto ao dia e hora, consequências definitivas. Não lemos aqui as referências, ok? Mas havemos depois, aliás, eu hei de passar para vocês e vocês vão em análise, fazer a verificação também destas referências que vêm contextualizar tudo aquilo que temos falado aqui. Quem está a gostar, fazem um likezinho. Quem está acordado ainda? Ok. Meus queridos, temos muito para falar sobre este assunto. Vai ser uma jornada interessantíssima, tá? Mas estamos juntos. Quinta-feira temos o nosso discipulado na igreja, vai ser importantíssimo. Arrasta toda a gente, é preciso estarmos presentes esta quinta-feira, porque vem acrescentar em muito aquilo que é o nosso discipulado e também a restauração do nosso ser e da nossa alma. Amém? Vamos orar? Se eu não me engano, tem um templo único. Sim, já existe um templo único, mas esse não é em Jerusalém. É no Médio Oriente e tem como função ser um templo ecuménico. Ou seja, é no Médio Oriente, não é no Dubai, acho que é no Catar. É no Catar. Ele tem como função ter um culto católico, um culto muçulmano e um culto hindu. Tá? Juntou as três principais religiões. Não acreditamos que seja aí, onde o falso profeta, junto com a besta ou com o anticristo reinará, será mesmo em Jerusalém. O terceiro templo em Jerusalém tem que literalmente ser construído. O que já existe é a ordem do templo, onde todos os apetrechos necessários para o sacrifício, incluindo as vitelas vermelhas, cujas cinzas depois do sacrifício servem para purificação dos sacerdotes. Portanto, isso está tudo pronto. Tanto as vitelas vermelhas. Um dado interessante: as cinzas também já estão prontas.
já houve sacrifícios diante do monte onde é suposto ser o templo, tá? Portanto, já há também as cinzas da purificação. Então, tudo está pronto para o erguer do novo templo. Enfim, nós aguardamos expectantes para ver o nosso Messias chegar na segunda vinda e estarmos vitoriosos com ele sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado por este tempo, por estas aulas também. Senhor, que estejamos a ser edificados, preparados para a tribulação, para aquilo que tiver que acontecer. Na verdade, vejo-me como Sadraque, Mesaque e Abednego, com os seus nomes babilónicos ainda, mas perante Nabucodonosor não se rendendo a ele nem à idolatria. Que esse seja o nosso espírito, ou melhor, a nossa intenção para estes últimos dias. Porque, na verdade, há atrações, há tantas coisas à nossa volta para nos roubar, matar, destruir, para nos entreter, para nos distrair. Senhor, por isso, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que ninguém aqui seja roubado em seu coração em adorar o presente século, mas não tenha medo de ser lançado na fornalha, entendendo que se Deus o livrar, é Deus, se Deus não o livrar, continua a ser Deus. Ele continua a ser Deus na nossa vida, Ele é Deus na nossa vida, independentemente de toda a sorte de bênçãos que cheguem até nós, porque sabemos que maior consolação virá após esta vida. Nós confiamos em Ti, Senhor. Que o espírito de ousadia, que estejas a produzir em nós, Senhor, ousadia, não somente para crermos nessas palavras, mas para fazermos dela nosso modo de vida, nosso uso de vida, nossa filosofia de vida. Não contendendo, claro, com aquilo que nós precisamos, mas sabendo que o Senhor nos dá todas as coisas. Não andais ansiosos com coisa alguma, olhar para o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim, Deus, nós acreditamos, nós vivemos que nos será acrescentado salário, nos será acrescentado trabalho, nos será acrescentado graças e misericórdias, nos serão acrescentadas coisas que adoraremos e nos alegraremos na tua presença todos os dias, quer da nossa vida, quer depois da nossa vida. Por isso, Senhor, nós te amamos, te entregamos os nossos corações este dia e tudo quanto nós temos em tuas mãos. Confiamos em ti, nos alegramos em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda cada um destes meus irmãos nos seus trabalhos e tudo quanto têm a fazer em nome de Jesus. E que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Meus queridos, é isso. Amém. Eu fico entusiasmado com aquilo que Deus está a fazer. Não esqueçam, quinta-feira, tá? E sexta-feira não vamos ter oração, mas vamos ter Jeová em si. Ok? Então, meus queridos, vamos para cima e aproveitar estes dias maravilhosos que Deus nos está a dar, tá? Um forte abraço, Deus abençoe grandemente. Até logo e vemo-nos daqui a pouco. Um forte abraço, Deus abençoe.